Eu sou André Quintela e estou aqui com a Dialuna. Prazer, cara, te rever. A gente se conheceu no momento pandêmico, nas redes sociais, quando surgiu a TV Mamulengo. E de lá para cá, dessa história pandêmica, em que eu costumo dizer que a pandemia ela não trouxe, às vezes trouxe alguma coisa de bom. Eu não acho que trouxe. Ela levou muita gente embora, ela levou muitos brincantes embora, mas o isolamento social, sim. Quando a gente se isola socialmente, a gente sente a necessidade de estar junto, presente, e a rede social foi que fez isso, a internet, o cyberespaço nos proporcionou buscar alternativas para estarmos juntos. Eu acho que essa coisa da crise, né, diz que todo momento de crise é um momento que surge assim, outras potências. Eu acho que a crise trouxe isso, mas não necessariamente ela trouxe coisas boas, né? Não. Agora, por que eu estou falando isso? Porque eu queria te perguntar qual a avaliação que tu faz desse momento, para esse momento que nós retomamos a história do teatro de bonecos popular, do nosso teatro de bonecos, porque o mestre Tom de Pombo dizia na entrevista dele que a retomada do Mamulengo era como o Mulungu. Ele comparou o Mulungu, ele dizia, está lá no meio da mata, ele seca, você pensa que ele morreu, vem a chuva e ele renasce. É assim que eu vejo a retomada do teatro de boneco. Agora eu pergunto a ti, como é que tu viu a retomada, não só do teatro de boneco, mas como da arte como um todo, porque você é tocador, poeta, repentista, mamulengueiro. Como é que tu vê essa retomada agora? E a gente está podendo estar aqui presencialmente conversando. Não, eu acho que isso que você estava falando um pouco antes, o distanciamento, o isolamento, ele gerou dentro da gente assim, ele falou mais alto a necessidade que todo ser humano tem, que é de viver em comunidade. Né? Às vezes a gente não quer ver alguém, tudo bem, tem dias que a gente não quer receber visita, mas o ser humano ele não pode viver sozinho, ele carece de cuidados desde o momento que nasce, né? Diferente dos outros animais. Né? Então eu acho que ele revela justamente essa necessidade que a gente tem vital de se relacionar com o outro. E isso ficou muito evidente durante a pandemia. E isso gerou também alguns outros fenômenos, que é essa necessidade dos pares de se reencontrar, de conviver. Então, eu acho que, inclusive, nisso a TV Mamulengo e as suas lives tiveram um papel determinante, porque juntou esse povo todo, essa bonecaiada toda, que estava nessa coisa da correria, projeto, viagem, não sei o quê, e estava convivendo pouco. E eu lembro demais, porque eu assisti muitas, para não dizer todas, né? E mesmo quando eu não assistia ao vivo, eu assistia depois que rolou aquela coisa de poder ficar gravado, que foi ótimo, né? Então eu acho que cumpriu um papel determinante nisso, de arregimentar, de reunir toda essa nação bonequeira que estava também distribuída e distraída um do outro, né? E eu acho que isso gerou, como um todo, em todas as artes que eu passei, todas as manifestações, a cantoria de viola, o cordel, hoje a gente está aqui em virtude da quinta-feira do cordel brasileiro, e eu acho que em todas as áreas que eu atuo, eu senti isso. Eu acho que as pessoas sentiram que o coletivo, a coletividade é o caminho. Então, mais uma vez, no momento de crise, num momento muito dramático, trágico, a gente se deparou com um grande equívoco que a gente estava correndo, que era o distanciamento. Quando esse distanciamento ele foi imposto, a gente disse, não, mas eu queria estar junto. Eu queria estar conversando, eu queria estar perto do colega, eu queria poder estar trabalhando junto. E isso foi eu acho que foi uma oportunidade da gente se deparar novamente com algumas distrações. Bem, a TV Mamulengo teve vários momentos, várias entrevistas. É claro, teve um momento que conhecendo a Diel, convidei ele para participar, e foi um dos momentos também muito engraçado da TV Mamulengo. Eu adoro essa conversa. Não, é porque assim, tem álbuns que ficaram marcantes, né? Mas tirando isso de lado, você estava me contando
que viveu um momento importante da sua vida agora. Eu queria que tu repartisse isso aí com os brincantes do teatro de boneco. Não, primeiro eu vou contextualizar, porque ele fala assim, mas não diz o que foi. Eu estava no interior de Minas Gerais, um sinal muito ruim, e caindo o tempo todo minha conexão. E aí Andresso vai e convida a minha irmã para fazer a live no meu lugar. Minha irmã é da área da saúde, não tem nada a ver, e ela entra no meu lugar para falar a respeito de mim e a respeito da minha arte no meu lugar. Andressa adorou, foi prato cheio até hoje, ele nunca esqueceu. A sorte naquela época não ficava gravada. Não ficava gravado. Aí foi uma sorte grande. Mas sorte maior do que essa, eu estava compartilhando com vocês, muito recentemente eu estava escrevendo um projeto, eu tenho uma brincadeira dentro do meu Mamulengo Flor Mimosa, e até deixando aí para o pessoal seguir nossa arroba, né? Mamulengo Flor Mimosa, né? E sou da região do Canavieiro, de Pernambuco, né? Nascido em São Lourenço da Mata, criado em Carpina, terra de grandes bonequeiros mamulengueiros. Diga-se de passagem, mas Solon, Saúba, João Galego, Miro, enfim, Bibiu e vários outros. Mas aí, um mês atrás, eu estava elaborando um projeto para remontar um espetáculo de mamulengo que eu tenho chamado A Sampada de Simão na Terra de São Charuê. Simão é o personagem central, a figura, vamos dizer assim, fundamental dentro do mamulengo nordestino, do mamulengo da zona canavieira, da minha região de Pernambuco, né? E a sambada lá traduz uma noite de festa, de improviso. E São Charuê é um mito que ficou muito mais reconhecido depois de um cordel de Manuel Camilo dos Santos, que tratava sobre viagem em São Charuê. Era isso na década de 70. Só que tem um bonequeiro da minha cidade, o mestre Solon Alves de Mendonça, falecido em 87, para atravessar o Eixão lá em Brasília e foi atropelado. Ele criou um mito dentro do mito. Ele criou o mito de São Charuê, de fato existia, e que São Charuê era o lugar onde os bonecos vivem, têm suas vidas lá, e onde o espírito do mamulengueiro, do bonequeiro, vai depois que a gente faz a passagem. E eu estava um tempo assim falando disso o tempo todo, argumentando lá no meu projeto, essa história de Solon, de São Charuê. Eu hoje resido numa casa de 115 anos que funcionou a Casa de Cultura São Charuê na década de 70, né, lá em Santa Teresa. E várias coincidências, do lado da Academia Brasileira de Literatura do Cordel, enfim. E aí eu estava falando muito sobre isso. E aí eu vou a uma feira de rua na Praça 15, no Rio de Janeiro, uma feira de antiguidades e brechóis, de discos e livros e tal. E eu olho para o lado, vejo um Simão me olhando, aí todo. E eu catuco minha mulher, se não falo masculino, não, o que foi? Senão que eu vou ali conversar com aquele camarada. E eu não podia demonstrar muito interesse, senão o camarada ia crescer o olho, né? E aí eu fui arrodeando, quando eu fui arrodeando, eu percebi de cara que era o traço de Solon. Verdade, o sonho da minha vida era ter um boneco de Solon, na minha brincadeira. Todos os colegas que tem, alguns vão assistir isso aqui, eu sempre acho que eles sabem, eu sempre passei dele. Tem quantos bonecos de Solon, mas tu usa tudo. Mas rapaz, esse boneco aí nunca me deram bola, né? E ninguém tem mais boneco de Solon, porque tem lugar. Os museus não podem se desfazer dos seus acervos. E Solon morreu em 87, quase 40 anos atrás. Poeta, quando eu arrodeei, que eu cheguei perto, não era um boneco, era um símbolo. E aí eu pergunto ao rapaz lá, rapaz, esse boneco aqui só eleva o lote por tanto. E aí me disse o valor. Quando eu fui vendo, era um Simão, de na ponta desse foi do cabo da Buquerque de contou o Chiquete, Maria um Mané Pacaru, um João Redondo da Alemanha, uma Maria Bonita e um Lampião, todos em ótimo estado de conservação. O Mané Pacaru tem inclusive, ele é um boneco de vara, tem inclusive uma base que Solon fazia redonda. Aí tem Mestre Solon, embaixo tem CAPE Brasil, Carpina, Pernambuco, Brasil. Eu só conto isso, a gente do boneco, porque se eu contar outra pessoa ninguém vai acreditar. Mas a vida tem essas coisas, esses prêmios, né? Para quem está atento. O André chega sumiu aqui. Não, é porque assim, o que acontecesse contigo, né? Você vinha trazendo a energia de Solon, e Solon te leva até os bonecos dele. Eu acredito nisso. Valdec Garanhuns. Na mesma hora eu mandei uma mensagem para Valdec Garanhuns, Sandro Roberto e Tiago Francisco, do Mamulengo Jujuê, lá de Brasília. Que a gente conversa muito das coisas de Solon. Valdec, inclusive, conviveu muito com Solon. Ele disse, meu poeta, Solon lhe entregou os bonecos, porque os bonecos não estavam bem cuidados. Bom, quando você fala isso, e aí eu digo, Solon
que levou até os bonecos, né? Porque a maior riqueza, né, que eu acredito que cada brincante tem são essas bonecas, a maior riqueza que só manda os bonecos dele. Então ele levou para quem sabia que iria dar continuidade à brincadeira. Como o mestre Pedro Boca Rica diz, né, a alma do boneco é a mão do bonequeiro, o bonequeiro se vai, o boneco fica e a história continua. É isso. Maravilha. Essa história é foda, né, velho? Eu me arrepio toda vez que eu conto, velho. Toda vez que